Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 34.2, tá? Uma aula, pessoal, como você já sabe, que é o quê? Ela vai ser uma revisão dos conteúdos trabalhados na aula passada. Ou seja, quais foram os conteúdos trabalhados na aula passada? Se você falou, professor, falávamos a respeito de potência mecânica. Se você falou isso, então você está certo, né? Falamos a respeito da potência mecânica, ou seja, antes disso, nós falávamos a respeito do trabalho, né? O trabalho de uma força, e em seguida nós relacionamos esse trabalho desenvolvido por uma força com o tempo necessário para a realização desse trabalho. Analisando essa taxa de energia, né, pelo tempo necessário, chegamos na definição de potência. Então, vamos nessa. Olha só, pessoal, a nossa definição para potência, vamos pensar aqui, ó. Uma pessoa, né, tem maior potência quando consegue atingir maior velocidade em um menor intervalo de tempo. Aí você pensa o seguinte, professor, qual é a relação dessa potência com a velocidade? É você pensar o seguinte, bom, potência vai ser o trabalho, né, dividido por um certo intervalo de tempo necessário para a realização desse trabalho. Se o tempo necessário para realizar o trabalho é o menor possível, significa que ele tem uma potência maior. E quando o tempo é o menor possível, significa que algo foi realizado com uma velocidade maior. Então, o conceito aqui, maior potência, é uma situação onde você vai desenvolver uma maior velocidade. E, consequentemente, se você faz algo com uma velocidade maior, você consegue terminar antes. Então, aquilo vai ser executado com um intervalo de tempo menor. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então, aqui, ó, assim sendo, define-se potência como sendo tempo gasto para realizar ou para determinar um determinado trabalho, realizar um trabalho. A eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza, né, pelo tempo gasto para realizá-lo. Então, assim, a potência, né, em conceito, vai ser uma relação entre o trabalho que você realiza e o tempo gasto para executar esse trabalho. E aí você fala, tá bom, professor, eu entendi o conceito de potência é esse. É eu relacionar energia e tempo, né? No caso, essa energia é uma energia na forma de trabalho. Então, você está realizando um trabalho, né? O trabalho sempre vai estar atrelado a uma força. Então, o trabalho de uma força, seja para levantar alguma coisa, seja para arrastar alguma coisa, mas você está realizando um trabalho, perfeito. E aí, para você deslocar um corpo, levantar um corpo, puxar alguma coisa, tudo isso leva tempo. Então, o trabalho que você executou, ou seja, a força que você aplicou, o deslocamento que aquele objeto teve que fazer até realizar aquele trabalho e o tempo que você levou para que fosse realizado, tudo isso é computado para o cálculo da potência. Então, aí nós temos a equação, né? Essa equação vai te dar uma noção aqui, ó, de como calcular a potência. Então, uma equação muito simples, né? A potência média, né, desenvolvida, ela vai ser o quê? O trabalho mecânico realizado, e esse trabalho, como você já estudou, ele depende da força que você aplicou, ele depende do deslocamento, e ele depende do ângulo formado entre a força que você aplicou e o deslocamento. Aí você fala, professor, então não é só força e deslocamento. Não. Você tem que analisar a relação entre o vetor força aplicado e o deslocamento. O ângulo entre eles vai influenciar no seu trabalho e, consequentemente, também vai influenciar na sua potência média. Tudo bem? Então, olha só, também temos a unidade da potência. A potência é trabalho, né, dividido pelo intervalo de tempo. Então, a potência, nesse caso, ela é o watt, né, representado por esse W maiúsculo. Mas a potência em watts, o trabalho vai ser em joule e o intervalo de tempo em segundos. Logo, 1 watts, né, 1 watt de potência equivale a 1 joule a cada segundo, ou seja, é uma relação de energia
e de tempo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora, falando em tempo, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Então, eu espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos descobrir se você acertou numa correção aí no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão, vamos lá. Na figura ao lado, vê-se uma caçamba para de transporte vertical, para realizar o transporte vertical de um concreto, com capacidade de até 3.000 litros. A caçamba foi utilizada para transportar concreto de 200 kg até o telhado de um pequeno edifício de altura igual a 20 metros. A caçamba é içada com velocidade constante em 8 minutos, tá ok? Então, ele te deu a massa, ele te deu o deslocamento e ele te deu aqui o tempo. Desprezando o efeito do atrito, e considerando a gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a potência mecânica mínima necessária para realizar essa tarefa em watts, vai ser de quanto? Então, olha que questão interessante, Aquela questão que, de fato, trabalha o conceito de potência mecânica. Por quê? Eu tenho alguma coisa, um objeto aqui, eu vou ter que deslocar algum objeto. Então, você vai ter que aplicar uma força, Aquela força vai ter que ter um certo deslocamento. Então, o sentido e a direção da força vai realizar ali, um ângulo. Então, você vai ter um trabalho realizado. E esse trabalho está sendo realizado em um certo intervalo de tempo. Pronto. Então, ele te deu força, ele deu a massa do objeto que você vai estar deslocando, ele deu o tempo necessário para fazer o deslocamento, ok? Então, ele pergunta a potência. Vamos nessa! Olha só, vamos lá. Então, eu vou pensar o seguinte. Ele me deu o tempo. Em quanto tempo que foi realizada essa tarefa? 8 minutos. Mas eu não vou trabalhar em minutos, tá? Eu vou trabalhar em segundos. Então, eu tenho que lembrar que cada minuto desse equivale a 60 segundos. Então, eu vou pegar 8 e multiplicar por 60. 8 multiplicado por 60 vai te dar 480 segundos. Esse foi o tempo necessário para realizar essa tarefa, ok? Aí agora eu vou olhar aqui, potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. E aí a potência, ela vai ser então aqui reescrita, porque no trabalho eu vou reescrevê-lo assim, força vezes deslocamento, tudo bem? Já que o deslocamento é vertical, ok? A força-peso é vertical, então vou colocar apenas aqui força vezes deslocamento. E aí, nesse caso, a força que ele tem que vencer, a força que ele vai ter que aplicar para erguer o corpo, é o quê? É a força-peso. Então, se você está erguendo um objeto, se você está içando um objeto, esse objeto tem massa e, consequentemente, ele tem um vetor, força-peso. Então, ele tem peso. Se esse objeto tem peso e você quer levantá-lo, a velocidade constante, como ele fala que foi a velocidade constante, velocidade constante significa que ele não tem aceleração. Aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas a aceleração é zero. Então, a força resultante vai ser zero. Como você vai ter uma força aplicada, para erguer o objeto, e para baixo uma força-peso, ok? Aí você pensa o seguinte, como ele vai levantar com velocidade constante, professor, então a força menos o peso igual a zero. E aí te leva à conclusão que a força aplicada por ele é numericamente igual ao peso, ok? Então a força aplicada por ele em módulo vai ser igual ao peso, tudo bem? Por isso que nessa equação aqui, onde está aqui força vezes deslocamento, no lugar da força eu escrevo o quê?
massa vezes a gravidade. Aí você fala assim, mas por que, professor, que é a força é a massa vezes a gravidade? Por quê? Deixa eu ir pelo outro lado aqui. Ó. Porque na questão, ele fala que a velocidade é constante. Logo, se a velocidade é constante, não tem aceleração, a força resultante é igual a zero e, consequentemente, a força aplicada para cima, né, aplicada pela máquina para içar o objeto, em módulo vai ser igual à força aplicada para baixo. Então, a minha força, neste caso, vai ser numericamente igual ao peso. Ou, se você preferir falar, a força em módulo vai ser igual ao módulo do peso, tudo bem? Então, essa nossa expressão aqui substituiu, né, força pela massa vezes a gravidade. Vamos nessa. Continuando. Vamos limpar aqui, ó. Pronto. Aí pensa o seguinte, bom, a massa, professor, ele deu essa informação? Deu. É 200 quilogramas, tá aqui, ó, 200. A gravidade, ele também forneceu a gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento vertical, 20 metros, tá aqui, ó, deslocamento vertical. E o intervalo de tempo em que aconteceu esse transporte, em que realizou esse trabalho, foi de 8 minutos, e aí nós já convertemos aqui e vimos que é 480 segundos. Então tá aqui, ó, 480, beleza? Então, agora você vai multiplicar todo mundo que está aqui no numerador, tudo bem? Aí multiplicou todo mundo, obteve aqui 40 mil, ok, pessoal? Então, 200 vezes 10 vezes 20, né? Você vai ter aqui 40 mil, ok? Aí, desses 40 mil, você vai dividir para 480, tudo bem? Aí, nessa divisão por 480, obtém, assim, 83,3 watts. Olha só, resultado esse que está coincidindo aí, ó, com a letra D, tudo bem? Aí, professor, 83,3 watts. Essa é a potência, né, da máquina, do equipamento, para poder levantar aquela massa de 200 quilogramas por 20 metros, tudo bem? Sujeito à gravidade terrestre, no intervalo de tempo de 8 minutos. Olha só, 83,3 watts. Na prática, isso é o quê? Né? 83,3 watts significaria o quê? Significa que a cada segundo, ela vai ter que gastar uma energia média de 83,3 joules de energia. Então, quando eu falo assim, 83,3 watts, significa que 83,3 joules tem que ser gasto a cada segundo. Tudo bem? Vamos nessa. Então tá aí, ó, letra D, tá? Está resolvido. E aí vamos à nossa próxima questão. Saiba por que é importante respeitar a capacidade de um elevador. Vamos lá, pessoal. Utilizar o elevador para facilitar a locomoção é algo tão corriqueiro e presente na rotina das pessoas, que muitas vezes nem sequer percebemos que existem informações de segurança importantes que não enxergarmos. Respeitar o limite de peso do elevador é uma delas. Então, com excesso de peso, o funcionamento do elevador e a segurança dos passageiros podem ser prejudicados. Mas, mesmo assim, as pessoas não prestam atenção a essa questão, né? Muitas das vezes por distração, ok? Então, já aconteceu de você pegar um elevador? Já aconteceu de você pegar um elevador e as pessoas entrarem ali, aí elas vão se espremendo ali e elas falam assim, não, mas cabe mais um, entra mais uma pessoa aqui. Aí abriu a porta, cabe mais um, aí fala, é igual coração de mãe, aí vai sempre entrando mais um. Tem que tomar cuidado. Normalmente o elevador ele tem uma placa, né? Ele tem um adesivo ali falando qual é a capacidade máxima, né? Aí pode estar sendo informado em massa, como capacidade máxima, ou número de pessoas, aí às vezes ele faz uma média, né? Só que assim, na prática, no dia a dia, não é todo mundo que vê isso, que se liga nesse dado, né? Talvez por distração. Aí eles pensam que, se cabe 10 ou se cabe 12 é porque ele consegue levantar 12. Não é assim. Você tem que estar atento às especificações técnicas do elevador. Vamos nessa. Para alertar os passageiros, obrigatoriamente todo elevador possui
uma placa, né, que indica a sua capacidade em números de passageiros e o equivalente em quilos. Pelas normas atuais que regem a fabricação de elevadores no Brasil, aqui vai ser a norma 207, para elevadores com casa de máquinas, e a NBR 16042, para elevadores sem casa de máquinas. Cada passageiro corresponde a 75 kg, ou seja, em um elevador com capacidade para transportar 8 passageiros, o limite de carga vai ser aí de 600 kg. É claro que ele trabalha com uma média, né? Isso é uma média por pessoa. Continuando. Um elevador de massa 800 kg, então tá aqui, ó, massa do elevador, 800 kg, tem capacidade máxima para 6 pessoas, tá? Então, no máximo, podem entrar ali 6 pessoas. Cada uma com uma massa de 70 kg, essa é a massa por pessoa. Como forma de economizar energia, há um contrapeso, né? E aí esse contrapeso, ele tem 1.020 kg, ok. Calcule a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com carga máxima e velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Expresse o resultado em quilowatts e considere a gravidade como aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha que interessante. Esse é um elevador com contrapeso, né? E o contrapeso está ali para ajudar o elevador, né? Para ele economizar energia. Porque, pensa bem, se não houvesse o contrapeso, vamos analisar aqui, ó. Se de repente o elevador trabalhasse apenas com motor e sem o contrapeso, seria da responsabilidade dele desenvolver uma potência para subir e descer o elevador com a carga máxima. Com o contrapeso, ele tem uma quantidade de carga que é favorável. Então, reduz a quantidade de energia e trabalho e, consequentemente, de potência que ele venha a desenvolver. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando, colocando as forças que agem sobre o sistema. Então, aqui a gente vai ter que representar as forças que estão aplicadas no sistema. E aí eu vou pensar aqui, bom, aqui eu tenho o peso total, né? Um vetor para baixo, um peso total. E eu vou ter aqui, ó, peso total, vou ter aqui, ó, força de tração, né? E aqui também a força de tração. Então, o que eu vou ter que analisar? Professor, o peso total, o peso considerando o peso das pessoas mais o peso do elevador. Professor, o que é a tração? Tração vai ser uma força, né, desenvolvida em fios, cabos e cordas. Então, onde eu tenho fio, cabo e corda, eu vou ter tração. Então, nesse caso, e a tração aqui é a mesma? Em módulo vai ser a mesma tração, porque se trata do mesmo fio, o mesmo cabo, tá? Então, o mesmo cabo que está ligado ao elevador está passando pelo motor e está passando pelo contrapeso. Então, é a mesma tração. Logo, o valor em módulo vai ser o mesmo. Continuando. Vamos lá, continuando. Então, olha só. E aqui eu vou ter representado o peso do contrapeso, ok? Agora, olha só. O peso total do elevador. Eu considerar o seguinte, vai ser a massa desse elevador, mas tem 6 pessoas, então é 6 pessoas multiplicado pela massa por pessoa, que é 70. E toda essa massa que está aqui, somada, multiplicada pelo valor da gravidade. Tudo bem? Então vai ficar assim. A massa do elevador. Quantas pessoas tem? 6, 70 cada uma? Então 420 kg. Vai somar 800 mais 420 e o resultado disso vai multiplicar por 10, obtendo assim 12.200 newtons. Esse é o peso total. O peso do contrapeso é eu pegar a massa do contrapeso, que é 1.020, e multiplicar pela gravidade, obtendo assim 10.200 newtons. Né? Então, como tanto o elevador como o contrapeso estão com velocidade constante, o sistema está em equilíbrio dinâmico e a força resultante vai ter que ser nula. Né? Então, ele falou que a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. O peso total, ele vai ser a tração mais essa força, né, motora. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó.
E aqui eu vou ter outra relação, ó, peso do contrapeso, tração. Então, vamos analisar aqui, ó. 12.200 vai ser igual a 10.200 mais força motora. E aí, eu subtraindo, passando esse 10.200 para o outro lado, vou subtrair, vou ter essa força, né, de 2.000 newtons. Então, nesse caso, a potência vai ser a força média aplicada pela velocidade, que vai te dar, olha só, 1.000 watts. Tudo bem? Então, a resposta aqui, ó, letra D, 1.000 watts. Vamos lá, pessoal, decolando para o futuro. Questão 3. Soja, negócios são limitados devido à dificuldade de embarques. O ritmo das exportações de soja e derivados diminuiu nessa semana, devido às dificuldades de embarque. Alguns traders consultados pela CPEA indicam que as chuvas ocorridas nas últimas semanas atrasaram a programação de escoamento nos principais portos. Um caminhão cujo peso total é 57 toneladas está transportando soja numa estrada retilínea e plana em movimento retilíneo uniforme, com velocidade em módulo igual a 90 km por hora. Se 200 kW da potência do motor estão sendo usados para vencer a força de resistência do ar e da estrada, o módulo dessa força em newtons é de... Então vamos lá. Potência é igual a força vezes velocidade. E aí a velocidade está em km por hora, vou dividir por 3,6, obtendo assim 25 metros por segundo. Potência vai ser 200.000 igual a força vezes 25. 200.000 dividido para 25, obtém uma força assim de 8.000 newtons, sendo aí a resposta, a letra C, 8.000 newtons. Então vamos lá, pessoal. Pré-requisito para as próximas aulas, né, é você assistir ao vídeo Trabalho e Energia e Transformação de Energia. Tudo bem? Um vídeo curtinho. Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.